A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Já entramos no mês de outubro, as festas estão-se a acabar e agora temos, se calhar, um pouco mais de tempo para fazermos uma introspeção. No caso concreto, quem sou eu? Vamos, durante estes meses, é um exercício diário que nós podemos fazer ou antes de deitar, ou logo ao acordar, fazer uma autoanálise, tentar perceber quem somos, porque isso fará toda a diferença. Nós conhecemos muito bem, ou pelo menos parece que conhecemos muito bem os outros, por isso os julgamos. Mas e que tal fazermos agora uma viagem interior para dentro de nós próprios? Quem somos? Quem sou eu? A utilização de perguntas como meio prático para o autoconhecimento está presente na doutrina espírita já há muito tempo e isto desempenha importância muito relevante no progresso, digamos, desta autoanálise. A utilização de questões. Para iniciarmos, faz-se necessária, neste caso, uma compreensão mais ampla sobre o conceito de autoconhecimento sob a ótica da doutrina espírita. Numa primeira análise, a palavra autoconhecimento significa conhecimento de si próprio, das suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos, etc., que caracterizam o indivíduo por si próprio. Somente com essa visão não pautada na imortalidade da alma, já é possível observar que o autoconhecimento fornece as condições necessárias para nos reconhecermos como seres individuais. Mas ampliando esse conceito, podemos recorrer à definição revelada pelos espíritos superiores no livro dos Espíritos, na questão 919, que pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eles respondem assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Portanto, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Dessa forma, e pensando no contexto do espírito imortal, o autoconhecimento é uma ferramenta importante para a evolução. Joana de Ângeles complementa essa definição afirmando que o autoconhecimento desempenha relevante papel, portanto, no treino do ser para a sua superação e perfeita sintonia com a paz. Desta forma, podemos entender o autoconhecimento como um meio ou uma ferramenta utilizada com a finalidade de melhoria do espírito imortal e lapidação das imperfeições individuais. Isso ocorre por meio de uma busca particular no íntimo da consciência. Entendendo agora a definição de autoconhecimento, é sempre importante recorrermos ao mestre e guia Jesus para continuar as reflexões pautadas na doutrina espírita. O Cristo trazia a importância deste autoconhecimento ou autodescobrimento por meio de parábolas, reflexões ou diálogos, visando aproximar as verdades imortais do contexto moral e espiritual da época. Alguns exemplos podem ser encontrados por meio das parábolas anteriormente citadas. Por meio de situações colocadas com personagens, Jesus convida-nos a nos colocarmos no lugar de cada personagem apresentado, reconhecendo defeitos ou virtudes em comum. Com isso, a proposta desta autodescoberta ficava implícita em todos os seus ensinamentos. Agora, ao revelar as verdades imortais, Jesus propunha uma autoanálise visando a construção de valores morais
do homem de bem. E como exemplo dessa análise de parábolas, podemos investigar duas parábolas, que são a parábola do semeador e a parábola do bom samaritano. Na parábola do semeador, diversos tipos de solo são colocados como uma comparação das nossas ações perante a sementeira das verdades imortais, bem como um semeador representando a necessidade interna de continuar essa sementeira divina. No caso da outra parábola, da parábola do bom samaritano, alguns personagens são colocados frente a uma oportunidade da prática efetiva da caridade, fornecendo modelos do que devemos ou não, da forma como nos devemos ou não nos portar em tais situações. Agora, ao nos colocar no lugar do semeador ou do samaritano, nesses exemplos que referimos, Jesus propõe a análise da nossa consciência, buscando entender as nossas imperfeições a partir de situações externas. Agora, estamos a falar aqui de situações externas. No Livro dos Espíritos, na questão 621, pergunta Allan Kardec: onde é que está escrita a lei de Deus? E os benfeitores espirituais respondem: na consciência. Dessa maneira, Jesus propõe-nos a necessidade, tanto deste autoconhecimento, objetivando uma análise da nossa consciência que, por sua vez, propicia condições de entrarmos em contato com a centelha divina que existe dentro de todos nós. E por meio dessa análise encontramos, de alguma forma, as leis divinas que nos despertam ou nos vão despertando para a necessidade de reparar atitudes e entrarmos em conformidade com essas leis que são imutáveis porque são perfeitas. Agora, ampliando as nossas discussões, o que estamos aqui a tratar, podemos recorrer novamente ao espírito Joana de Ângeles, que no livro Autodescobrimento, que fala então de uma busca interior, ela nos diz o seguinte, que no inevitável processo da evolução do ser, o despertar da consciência abre-lhe as percepções para a realidade de si mesmo e o consequente entendimento dos objetivos da existência corporal. O que é que estamos aqui a fazer? Nesse trecho, Joana nos chama a atenção para a necessidade de atendermos o chamado desta interiorização. Com isso, passamos a perceber diferentes camadas dentro de nós mesmos. Percebemos, então, virtudes e vícios, qualidades e defeitos. No entanto, tudo isso faz parte da nossa bagagem espiritual de seres imortais que somos. E desta forma passamos a entender as qualidades como meios de ajudar os outros à nossa volta, mas também a importância de corrigirmos as nossas imperfeições. E ela continua dizendo que, imediatamente, a necessidade do autoconhecimento constitui um desafio que deve ser vencido a esforço tenaz, porquanto lhe propiciará a identificação dos recursos intelecto-morais disponíveis e dos prejuízos comportamentais que decorrem dos vícios e paixões primitivas remanescentes dos níveis de sono e de indiferença ora ultrapassados. Portanto, esta autora espiritual, Joana de Ângeles, evidencia o autoconhecimento como um processo penoso. Ou seja, não é fácil nós nos depararmos com as nossas falhas desta ou de vivências anteriores. No entanto, este mergulho, que é aconselhável na nossa consciência, permite que entremos em contato com essas bagagens espirituais, entendendo de uma forma mais profunda quem somos. Ainda refere ela, conhecidos
os próprios limites íntimos e as ricas possibilidades diante de si, ampliam-se os horizontes do discernimento e as opções pela libertação dos atavismos perniciosos, ensejando-nos a avançarmos mesmo sob a imposição de sacrifícios. E então, com esta afirmação, Joana traz-nos a esperança de que existe uma libertação após este, de início, difícil processo. Caros amigos, a autoanálise permite uma expansão da nossa visão e que nos leva a compreender de uma forma mais efetiva as verdades eternas que estão, como dizem os Espíritos, presentes sempre na nossa consciência. Por isso, não há como fugir de nós próprios. Se tudo está gravado na nossa consciência, nós não podemos fugir de nós próprios. Temos que enfrentar os problemas. E um dia, mais dia, menos dia, vamos ter que fazer este caminho para dentro. E agora, meios para atingirmos este autoconhecimento. Para respondermos a esta questão, podemos novamente recorrer à questão 919 do Livro dos Espíritos, no qual Santo Agostinho relata o meio prático para trilharmos, digamos, este caminho. Ele dizia assim: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, que era, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista tudo o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ou entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? É um conselho bom para nós fazermos e que está ao alcance de todos nós, antes de nos deitarmos, fazermos um balanço do nosso dia-a-dia. O que é que eu fiz hoje que merece ser corrigido? O que é que eu fiz que pode ser melhorado? E assim, sucessivamente, de dia a dia, devagarinho, nós vamos, então, nos reconhecendo melhor. Digamos, posto isto, nós podemos analisar a efetividade da utilização de perguntas para a extração ou obtenção de conhecimento em diferentes momentos do Espiritismo. A primeira evidência está no Livro dos Espíritos. Kardec, com 1019 perguntas, consegue sintetizar verdades sobre o universo, sondando as realidades do infinito e trazendo revelações para as nossas caminhadas evolutivas. Outra evidência muito forte está no Evangelho de Jesus. Para este caso, vale citar a obra As Perguntas de Jesus, que nesta obra de um autor, Filipe Mascarenhas, traz reflexões e indagações em cima dessas questões que Jesus fazia aos seus discípulos. Estas questões do Mestre sondavam o interior de cada criatura, trazendo convites para a expansão dos nossos conceitos e convicções. E também há outro livro espetacular, que é o Ave Luz, que, se não me engano, está à venda no site da Federação Espírita Portuguesa. É um livro muito, muito interessante também. Quem sou eu, caros amigos e ouvintes? Quem somos nós? Em resumo, nós podemos seguir as sugestões de Santo Agostinho por meio então destas perguntas, destas questões internas. Muitas vezes quando somos interrogados, quem és? Qual é a nossa tendência? É de responder o nosso nome, a nossa idade, a nossa profissão, se tivermos alguma, onde moramos,
a nossa idade, os nossos pais e por aí fora. Nós não estamos a responder, de facto, essa questão: quem és tu? Nós estamos a responder à pergunta: o que é que tu tens? Porque eu, neste momento, nesta encarnação, estou como Pedro, estou como homem, estou com a idade X, moro em tal lugar, não sei o quê. Eu estou a dizer a minha personagem, estou a descrever a minha personagem atual. E onde é que essa personagem reside, o que é que ela faz. Mas eu sou um espírito imortal, com os X defeitos, com X também imperfeições já adquiridas pelo meu próprio esforço, e tentando ser cada vez mais consciente das minhas limitações, ter mais consciente da minha liberdade, ter consciência em que fase do meu processo evolutivo me encontro, que escola é esta chamada Terra, porque é que eu estou aqui, porque é que eu estou nesta família. Portanto, nós somos espíritos em constante evolução, que ainda estamos mais apegados às raízes do primitivismo, dos instintos, que propriamente da consciência e da prática do bem. Mas isto é uma escola natural. E para a pureza espiritual, todos nós caminhamos. Como é que está o nosso grau de entendimento das leis divinas? Será que ainda me revolto contra a perfeição e a imutabilidade das leis do Criador? É porque, se assim, em caso afirmativo, é porque ainda tem muito pouco conhecimento daquilo que Deus criou e cria. Estamos muito longe da perfeição, por isso nós ainda nos rebelamos, nos revoltamos com o que nos acontece. É também preciso ter um pouco de coragem para nós analisarmos os nossos defeitos. Geralmente nós analisamos os defeitos dos outros, os nossos não. É preciso ter um pouco de humildade para percebermos que nós não somos superiores a ninguém. Somos sim diferentes. O orgulho já perdeu muita gente. O orgulho faz-nos ver que somos superiores a todos, que não temos problemas, e por isso usamos muitas máscaras para nos distanciarmos da realidade. E andamos em constantes fugas para as drogas, para o álcool, para a maldicência, para julgar o outro, para o sexo em desalinho, para tantas coisas. Vamos um dia parar e dominar estes nossos medos, é isso que se chama coragem, para nos enfrentarmos, para fazermos de uma forma constante, mas diária, sem nos julgarmos. Vamos fazer isso como se fôssemos observadores de nós próprios, olhando para aquilo que eu fiz, para a reação que eu causei no outro, porque nós só evoluímos em sociedade. Nós não podemos evoluir sozinhos. Nós precisamos de evoluir em sociedade porque precisamos receber do outro as reações em relação às nossas próprias ações. E, de facto, neste autoconhecimento vamos aprendendo que, perante uma ação do outro, eu devo tentar não reagir, porque se eu reajo, estou na mesma frequência de onda do outro. Isto quando se está relacionado com uma discussão, com uma briga, com um insulto. Não reagir é fazer aquilo que Jesus aconselhava. Se te baterem numa face, dai a outra face. A outra face não é a face da cara. Não é pedir que o outro me dê uma palmada no outro lado. Não é nada disso. É dar a outra face da compreensão. É ver que o outro que me insultou e que me bateu, entre aspas, numa face, com aquele insulto, que é como se fosse uma palmada, sem mãos, tentar ver naquele irmão alguém que traz consigo já uma indisposição, que traz um desequilíbrio, que algo não lhe correu bem, e a forma que ele encontrou foi jogar todo aquele seu interior
no outro, projetar no outro as suas próprias indisposições, as suas frustrações, as suas tristezas. Ter essa compreensão e ter capacidade de orar por ele e por suas companhias espirituais que também o influenciam, e só somos influenciados conforme a nossa sintonia mental. Por isso Jesus dizer vigiai e orai, vigia os teus pensamentos, as tuas atitudes, porque tu irás atrair para ti as companhias do mesmo Jaez, daqueles que como tu pensam. Portanto, vamos tentar fazer esta análise e perante uma ação perniciosa não vamos passar para a reação, que pode ser ainda muito pior. Vamos, perante uma ação perniciosa, agirmos, a sermos a água na fervura, termos calma, termos aquela capacidade de orar pelo outro, ver que o outro está doente espiritualmente falando, e estamos todos doentes. Cada um tem a sua doença, ninguém aqui é melhor que ninguém. Somos diferentes e que consigamos nos respeitar nas diferenças e sairmos desta atitude, deste comportamento tribal que nós ainda temos. É eu e depois os meus, e depois então em quarto lugar estão os outros. Não, vamos relativizar as coisas, vamos nos ver como espíritos imortais, como filhos de Deus. Se somos todos filhos de Deus, logo somos irmãos. E vamos aprender a nos respeitarmos uns aos outros, mas o respeito começa pelo autorrespeito. Vamos trabalhar os nossos sentimentos de culpa. Não continuemos a nos maltratar. Se nós nos maltratamos, o que é que atraímos para nós? Maus tratos externos. Vamos nos respeitar e seguir em frente, pois somos deuses, como disse Jesus, e somos capazes de muitas coisas. Vamos nos conhecer melhor e vamos ver que temos um potencial infinito de possibilidades em nós para criarmos, para construirmos, para trabalharmos naquilo que é o belo, naquilo que é o bom e trabalharmos para o bem da sociedade. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, uma excelente semana. Fiquem com um forte abraço aqui do Pedro Silva e não se esqueçam, caros amigos e ouvintes, de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que passa também por fazermos os outros felizes. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.